Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um vídeo aqui no canal e eu quero compartilhar com você coisas que possam iluminar o seu casamento e talvez possível namoro, noivado. Aqui eu falo para você que quer viver um casamento de verdade. Se você está namorando, veja se vocês estão levando a sério. Está noivo? Quais são os passos que vocês estão dando? Está casado? E aí? Principalmente você que é casado. Você precisa tomar cada vez mais consciência sobre o seu casamento. E quanto mais você toma consciência, melhor você vai conseguir corresponder a essa instituição que você está inserido. Então veja, aqui eu quero mesmo trazer consciência para você dentro da realidade do casamento. E no dia de hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso com você, sobre aumentar o seu nível de consciência dentro do seu casamento. Quanto mais consciência você tiver, melhor você vai poder corresponder. E eu vou trazer aqui hoje uma referência de um padre que viveu por volta do ano ali, dentro do livro aqui diz que ele viveu no ano de 1925. Então, ele foi médico antes de ser padre, foi médico, teve ali a sua vivência clínica, a sua vivência médica, e foi estudando psicologia, foi estudando filosofia, foi estudando teologia, até o ponto dele pensar assim, eu quero ser padre. Aí desistiu da medicina e foi ser padre e foi viver as realidades próprias do sacerdócio. Mas dentro desse contexto ele começou a atender muitos casais. E aí ele escreveu esse livro aqui, chamado Não Basta Amar para Ser Feliz do Casamento. Padre João Mohana, ou Doutor João Mohana, assim como você quiser expressar. E ele traz uma realidade sobre a consciência no casamento, e ele fala sobre essa consciência conjugal, essa consciência de crescimento, essa consciência que nós, quanto mais tivermos no casamento, melhor o nosso casamento vai crescer. Ele diz assim um detalhe importante nesse livro. O livro está aqui na minha mão, tá? É esse livro aqui, ó. Ó, vou te mostrar aqui, ó. É esse livro, ó. O livro é esse. Ele diz assim, ó: mas só os que possuem uma consciência iluminadora poderão tornar-se os sortudos dessa loteria. Qual loteria? O casamento. Ele trata como se fosse uma verdadeira loteria. Mas você vai entender por que ele fala isso. Porque é necessário que no íntimo dos amantes exista uma coisa chamada consciência. No íntimo, no íntimo do seu esposo, no íntimo da sua esposa, é preciso ter consciência. Se você não aumentar o nível de consciência no casamento, o que que você precisa fazer no casamento? Como você precisa agir como homem? Como você precisa agir como mulher? Isso é fundamental. Porque quanto mais você souber o que você precisa fazer no casamento, melhor você vai corresponder. E você entrou no casamento sem saber o que fazer. Você entrou no casamento sem instrução. A sua falta de instrução no casamento faz com que você não saiba o que fazer. E aí, olha o que o nível de consciência pode fazer no casamento. Quando o seu nível de consciência está baixo no casamento, pode acontecer algumas coisas. Quando o seu nível de consciência está alto no casamento, vai ser outra coisa. E ele diz assim, ó: por que é necessário no íntimo dos amantes que exista uma chamada consciência? Por quê? Ele diz assim, ó: porque quando não existe consciência, o que está dentro do homem e da mulher são forças negativas, agressivas, as quais o amor se mostra incapaz de controlar. Nem o amor é capaz de controlar forças negativas, agressivas, as quais são incapazes de controlar. O amor é incapaz de controlar aquilo que é negativo em você. Às vezes você fala até assim, em nome do amor: eu
amo muito, mas eu agrido. Eu amo muito, mas eu sou possessivo. Eu amo muito, mas eu sou possessiva. Eu amo muito, mas eu quero controlar a pessoa o tempo todo. Isso é uma força negativa que está dentro de você. E isso agride o seu casamento. Isso agride o seu cônjuge. Isso agride a sua casa. Isso agride as pessoas essa pessoa que convive com você. Aí você pode até falar assim, eu até amo, eu sei que eu amo, dentro de mim existe o amor, mas eu não consigo me controlar. Isso é falta de consciência. E ele continua dizendo assim, ó. E ele vem parafraseando Freud. Freud enxergou esse lote de cavalos desenfreados, patas de ferro, que ele denominou impulsos tanáticos, impulsos destruidores, impulsos de morte. É tão interessante, porque, lógico, ele estudando psicologia, estudando filosofia, teologia, um dado momento sempre vai bater ali Freud. E ele parafraseando Freud, eu achei interessante porque Freud ele trouxe uma nomenclatura para o desenfrear, as patas de ferro. Lote de cavalos desenfreados. O que é esse cavalo desenfreado? Está dentro de mim, está dentro de você. Você acaba sendo um cavalo desenfreado quando você é agressivo, quando você não consegue dominar-se, dominar os seus impulsos, que Freud trata como impulsos destruidores. Esses impulsos destruidores fazem o quê? Destrói o casamento, porque você está sem consciência. Você ama, 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 mas o seu amor não tem controle. Como que alguém diz que ama e maltrata? Como que alguém diz que ama e sufoca? Como que alguém diz que ama e coloca a pessoa para baixo e é ignorante e trata mal? Como? Isso é amor? Pode até ser amor, mas é um amor sem consciência. O amor consciente, ele faz bem. O amor consciente, ele dá o bem. O amor consciente, ele se dispõe, ele serve, ele ama com gestos concretos para fazer o bem ao outro. Olha só o que ele diz. São impulsos destruidores. São impulsos de morte. Não é a morte física, mas é a morte do interior da pessoa. Você acaba matando o outro até mesmo em nome do amor. Tirem a consciência e o que fica dentro do eu? O que fica? Ficam todas as formas de violência, todas as modalidades de exploração dos territórios da afetividade, do sexo, da imaginação, da inteligência, tudo formando um perigosíssimo esquadrão de poderes imprevisíveis. Tire essa consciência. Por isso que quando a gente está sem consciência no casamento, o que a gente faz? A gente é violento, a gente é explorador, a gente explora a afetividade, a gente explora o sexo, a gente é manipulador. Então, a consciência no casamento, ela vai fazer você se situar e ter comportamentos melhores. Como, Fred, que eu vou alcançar a consciência no casamento? Você precisa estudar. Você precisa querer saber, você precisa querer se aplicar. Olha, eu digo muito isso aqui no canal, digo nos outros canais, digo nos outros canais que eu falo sobre casamento. O que eu digo? Que as pessoas estão perdidas no casamento porque não estudam. Você não estuda sobre casamento. E eu vou bater nessa tecla. Você precisa estudar, você precisa pesquisar, dar Google, ler livro, procura estudar cursos. Procura da mesma maneira que você procura na sua profissão, da mesma maneira que você procura quando você quer se aplicar a alguma coisa, quando você quer compreender alguma coisa. Mas no casamento, por que as pessoas estão sem consciência? Porque as pessoas não estudam. Veja, se você for fazer um curso aí, por exemplo, vamos trazer esse padre aqui, João Mohana. Vamos colocar, ele foi médico antes de ser padre. Então, se ele foi médico antes de ser padre, ele estudou medicina. Quanto tempo que hoje uma pessoa para estudar medicina, para ser um médico, quanto tempo que estuda? Estuda 6 anos, 7 anos, sei lá. E depois mais 1 ou 2 anos de residência. Então, vamos botar de 6 a 8 anos a pessoa vai estudar para ser um médico formado.
Depois ele foi estudar filosofia e teologia para ser padre. Então, olha só, o sacerdócio é uma vocação. Então, ele estudou filosofia e teologia. 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Fora que aqueles seminaristas, os seminaristas que fazem, que se formam para ser padre, eles ainda fazem pastorais. E aí eles frequentam paróquias para que possam ser padres e aprenderem a ser padre. Na prática, estudam, praticam. Aí você vai se casar. O que acontece com você? Você vai um final de semana, faz um cursinho de um final de semana e depois você vai, entra para debaixo do mesmo teto de uma pessoa. Curso de um final de semana. Isso vai te dar consciência de casamento? Não vai te dar consciência de casamento. Vai. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero trazer para você, para que se você não tem consciência e está percebendo que a sua falta de consciência está trazendo impulsos destruidores, impulsos que estão fazendo com que o seu casamento venha à morte. Não é a morte física, mas é a morte do amor, a morte da consciência, a morte daquilo que é fundamental para que o seu casamento possa florescer. Chegou a hora de você estudar. Chegou a hora de você se aplicar para que você conheça cada dia mais o que é o casamento e, conhecendo, aumente o seu nível de consciência. E o nível de consciência aumentado vai fazer com que você consiga corresponder de maneira eficaz e assim você vai conseguir ser feliz no casamento. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e espero que possa trazer luz para o seu casamento. Até mais.